Olá, pessoal. Vamos à nossa oitava aula. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, por isso que a gente não conseguiu encaminhar a aula com mais tempo. Mas conseguimos resolver o problema e agora vamos tentar finalizar essa oitava aula. Só para iniciar, vamos direto ao que interessa. Já peço a vocês que abram o regimento interno de vocês, porque agora nós entramos na parte de comissões. Vamos falar essa parte do artigo 34 e 36 e depois sobre as comissões. É importante que vocês analisem, estudem acompanhando com o regimento interno aberto, né? Esse aqui, ele é o título 2, né? É um dos temas do edital de vocês. Vocês podem verificar aí. Então, nosso objetivo aqui é finalizar esse título 2 e já avançar para os próximos, tentar fechar esse mês, regimento interno, adiantar o máximo possível para que a gente já entre, consiga entrar logo na parte do regime jurídico único dentro do Estado. Essa é o nosso objetivo, é a nossa meta que a gente está tentando chegar, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pelos grandes trabalho que a gente vem fazendo aí para que vocês para que vocês consigam fazer esse bom planejamento aí, certo? Então tá. Então, nessa aula a gente vai tratar da seção 2, sobre as comissões e essas competências, está aí no artigo 34 ao 36 do regimento interno de vocês. Então, mantenha o regimento interno aí para que vocês entendam como é que vai funcionar essa aula aí, certo? Então, vamos lá. O artigo 34 do regimento interno, ele diz o seguinte, que iniciados os trabalhos da primeira e terceira sessão legislativa, a mesa providenciará a organização das comissões permanentes, dentro do prazo estabelecido no artigo 31 deste regimento improrrogável, deste regimento. E já iniciando esse ponto específico, a gente começa logo aqui na parte primeira, que eu coloquei entre vermelho para vocês aqui. Se vocês observarem, ele fala aqui, iniciados os trabalhos na primeira e terceira sessão legislativa. E a gente já falou sobre isso aqui, que a primeira sessão legislativa é onde inicia a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, na primeira sessão legislativa, geralmente é o primeiro ano de mandato de um deputado, né? É na primeira sessão. Então, o que acontece? E na terceira sessão legislativa é quando ocorre o segundo, o bienal, na verdade, o ano que inicia a eleição da nova mesa diretora. Então, o que acontece nessa primeira sessão legislativa e nessa terceira sessão legislativa? Há uma nova organização das comissões permanentes. Então, essas comissões permanentes que existem na Assembleia, elas começam justamente na primeira sessão, porque naturalmente, né, se na primeira sessão vai se escolher uma nova mesa diretora, onde vai se escolher um novo presidente, os novos secretários, né, da mesa diretora, o novo primeiro, segundo presidente. Então, claro, há uma organização das comissões permanentes, porque é natural, vamos falar assim do jogo de cadeiras aí, né? Então é natural que isso ocorra. E no terceiro ano na terceira sessão legislativa é que ocorre um novo mandato, porque o mandato do presidente e da mesa diretora da Assembleia é um biênio, né? Prorrogável por mais um. Então, nesses dois períodos que vocês têm que prestar atenção, no primeira e na terceira sessão legislativa, certo? Então, quando ele coloca aqui dentro do prazo estabelecido no artigo 31, e esse prazo que eu já fui lá e busquei, é um prazo improrrogável de 5 sessões ordinárias. Como, por exemplo, se está acontecendo na primeira sessão legislativa, né? Está acontecendo a votação da mesa, a escolha do presidente. Então, o que acontece? Já foi escolhido o novo presidente da Assembleia, já tem a nova mesa. Então, começa o processo de organização das comissões. E essa organização, ela não pode ultrapassar 5 sessões ordinárias,
5 sessões ordinárias. Essas que são as palavras-chave que vocês têm que identificar. A organização das comissões permanentes. Primeira sessão legislativa e terceira sessão legislativa, certo? Em que prazo que deve ser organizado essas comissões permanentes? Nas 5 sessões ordinárias seguintes. Isso é improrrogável. Não pode ser prorrogável por mais 6 sessões ordinárias. Não. É 5 sessões ordinárias. Então, esse artigo 34 é esses pontos-chave que a gente tem que identificar, certo? Quando você chega na parte das comissões, eu coloquei 18, mas é 17 comissões permanentes. Então, o artigo 35 diz aqui, são as seguintes comissões permanentes. Então, tem, inciso 1º, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Cidadania. Inciso 2º, a Comissão de Orçamento e Finanças. Inciso 3º, a Comissão de Educação e Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Inciso 4º, a Comissão de Transporte e Obras Públicas. Inciso 5º, a Comissão de Direitos da Pessoa Humana, Questões de Gênero, Assuntos Indígenas, da Mulher, do Idoso, do Afro-Brasileiro, da Cidadania e Defesa do Consumidor. Inciso 6º, Comissão de Saúde. Inciso 6, acabei repetindo aqui, né? Inciso 7º, Comissão de Agricultura e Abastecimento. Inciso 8º, Comissão de Turismo. Inciso 9º, Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado. Inciso 10, Comissão de Ética. Inciso 11, Comissão de Meio Ambiente. Inciso 13, Comissão de Administração Pública. Inciso 13, Comissão de Política Agrária. Inciso 14, Comissão de Indústria, Comércio Exterior. Inciso 15, Comissão de Segurança Pública. Inciso 16, Comissão da Criança, de Adolescente e de Assistência Social. Inciso 17, Comissão de Empreendedorismo. Então, vocês viram aí que são 17 comissões que existem na Assembleia Legislativa. Então, essas 17 comissões, se vocês observarem, eles tratam de tema específico. Quando você observa que a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças vai tratar assuntos relacionados a finanças, que lá na frente nós vamos explicar essas competências. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia vai tratar de assuntos relacionados à educação, à cultura, ao esporte e à ciência e tecnologia. Então, cada comissão ela representa um tema específico. Então, claro, por que é dividido? Nós, quando a gente vota em um deputado, a gente praticamente, por meio do nosso voto, a gente passa uma procuração para ele. Então, ele vai representar nosso interesse. Então, todas essas comissões, elas devem tratar de tema específico. Por meio disso aí, surgem os projetos de lei, as demandas das classes sociais, seja de sindicatos, assuntos relacionados à política de educação, política de finanças. Então, cada comissão dessa, ela vai tratar de um assunto específico. Quer ver um exemplo? Um exemplo da comissão que está tratando, ou a Comissão de Constituição e Justiça, e a comissão que são responsáveis pela questão da Previdência que está acontecendo agora aí no país. Então, as comissões, elas têm essa finalidade de fazer esses estudos sobre tema específico. Agora a gente vai explicar lá na frente o papel de cada comissão permanente. E o que diz o parágrafo 1º? Que as comissões permanentes serão compostas por 5 membros titulares e 2 suplentes. Então, cada comissão ela tem 5 membros titulares e cada comissão possui 2 suplentes, né? E aqui é um ponto interessante, que vocês têm que identificar numa prova como essa. A banca ela pode querer dizer que numa comissão vem 7 membros titulares, já se tornaria falso, porque as comissões permanentes, elas possuem 5 membros, ela tem, na verdade, 2 suplentes, então elas possuem 5 membros titulares, né, e 2 suplentes. E o parágrafo 2º desse artigo ele diz o seguinte, que o presidente de uma comissão não poderá participar de outra na mesma condição. E o que ele quer dizer esse parágrafo 2º? Ele quer dizer que uma comissão não pode fazer o papel de presidente, ser presidente em 2
comissões ou tratar, porque são coisas totalmente distintas. Mas lá na frente vocês vão perceber que uma comissão em determinado momento necessariamente vai ter que participar. Então, pessoal, nesse parágrafo primeiro, né, essas comissões elas possuem 5 membros e 2 suplentes. Né? Então, aqui é o seguinte: o que cabe a essas comissões, né? Cada comissão, como vocês viram, são 17 comissões. Então, cada comissão ela tem uma competência específica. Então, o que é o papel, qual é a competência, o que essas comissões têm que fazer? Primeiro, elas vão emitir parecer sobre proposições referente a assunto da sua especialidade. Elas vão discutir e votar. Elas vão promover estudos sobre problemas de interesse público relativos à sua competência e tomar iniciativa na elaboração de proposições a ela pertinentes. Elas vão, no inciso 4º, acompanhar a atividade de Secretaria do Estado, entidade autárquica ou paraestatal relacionada com sua especialização, convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público para prestar informações sobre assuntos da área de sua competência, previamente determinado no prazo de 30 dias, convocar secretário de Estado, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado e Defensor Público-Geral para prestar informações a respeito de assunto previamente fixado, relacionado com a respectiva área ou instituição. Sétimo, realizar audiência pública dentro ou fora da sede do Poder Legislativo. Oitavo, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Propor sustentações dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, elaborando o respectivo decreto legislativo, tomar depoimento de autoridade e solicitar a de cidadão, determinar a realização com autorização do plenário e auxílio do Tribunal de Contas do Estado de inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público, das autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 12. Acompanhar a execução orçamentária. 13. Fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento, sobre eles emitir parecer. Então, pessoal, essa é algumas atividades, podemos assim dizer, que essas comissões elas deverão fazer. Isso aqui cabe para todas elas, que vocês estão vendo aqui. Como diz assim no inciso 5, a comissão ela tem, inclusive, poder, podemos assim dizer, de convocar o dirigente das autarquias e de forma previamente, com prazos determinados. E aqui ele coloca aqui de 30 dias. E mais uma vez eu reforço, as comissões representam o povo. Então, o povo quer saber, vamos dizer assim, né? Informações de interesse público. Então, essas comissões ela tem todas essas prerrogativas que vocês estão vendo aí. Então, cada comissão ela vai tratar de assuntos de acordo com a sua competência específica, né? Então, eles tomam depoimento de autoridade ou de cidadão, eles recebem petições, reclamações, representações, queixas de qualquer pessoa, pessoal, qualquer pessoa, e aqui não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades públicas,
e determinar a realização com autorização do plenário e auxílio do Tribunal de Contas. Então, pode fazer inspeções, auditoria de natureza contábil, acompanhar a execução orçamentária, fiscalizar programas. Então, esse é o trabalho das comissões, certo? Aqui a gente entra já logo na primeira comissão, que está no parágrafo 1º, que é a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Então, essa comissão específica, ela se manifesta sobre assuntos de caráter com aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. Então, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Cidadania, ela trata de muitos assuntos legais, mérito de proposições, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, quando o governador se ausenta por mais de 15 dias, né, sobre a licença do governador, quando ultrapassar esses 15 dias, ele necessitar se ausentar ou do país ou do estado, sobre criação e alteração e supervisão de cartórios notoriais e registro, polícia militar. Então, o que diz o parágrafo 2º? Que sempre que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluir, no seu parecer, pela inconstitucionalidade de uma proposição, inconstitucionalidade, a sua tramitação será interrompida de imediato e encaminhada à mesa diretora. Então, vejam só, pessoal. Vocês viram aí que o papel da Comissão de Constituição e Justiça. Então, as proposições, elas passam na mesa da Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando a comissão ela declara a inconstitucionalidade de uma proposição, a tramitação dessa proposição ela é interrompida imediatamente, né? Se interrompe a tramitação, encaminha para a mesa diretora, né? E o que diz seguindo aqui ainda, a Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda trata ela se manifesta ainda sobre aspecto relacionado à concessão de título de cidadania, criação, incorporação, infusão e desmembramento de municípios, intervenção municipal, sobre a redação final de proposições, salvo nos casos que essa atribuição for expressamente referida por este regimento ou outra comissão ou a mesa, ou for por esta dispensada, direito dos cidadãos, questão relativa à cidadania. Então, isso aí que você está vendo, que vocês estão vendo aí, é a competência da Comissão de Justiça. Agora, te vem aqui no parágrafo 3º, né? E o parágrafo 3º ele diz o seguinte, que a Comissão de Orçamento e Finanças compete manifestar-se sobre proposições, inclusive as de competência de outras comissões, que concorram para aumentar ou diminuir a despesa ou receita, além de outras competências legais, especialmente. Inciso 1. A autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito suplementar ou especial. Inciso 2. A autorização ao governador para contrair empréstimo ou realizar operação de crédito. Inciso 3. A autorização do Poder Executivo para subscrever ou adquirir ações, realizar e aumentar capital de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como para dispor de ações ou capital. Inciso 4. Sistema tributário estadual, instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. Inciso 5. Remuneração do deputado, do governador e do vice-governador do Estado. Inciso 6. Prestação de contas dos poderes do Estado, inclusive do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Inciso 7º, comunicação do Tribunal de Contas sobre irregularidade em conta de gestão, em conta ou gestão pública. Inciso 8º, subversão, incentivo e isenções às atividades públicas em geral. Então, pessoal, é isso que vocês estão vendo aí, certo? Essa é
a competência da Comissão de Orçamento e Finanças. Ela tem esse papel aí. Então, o governador, por exemplo, que diz aí o inciso primeiro, todo ano, agora, nesse período de setembro, até 31 de setembro, os poderes têm que encaminhar a sua LOA, Lei Orçamentária Anual. Pode ocorrer dessa LOA, por algum motivo, a dotação orçamentária para determinado programa ele ser insuficiente. Quando isso acontece, o governador ele pede um crédito suplementar. Para quê? Para suplementar justamente aquela dotação orçamentária que foi insuficiente. Mas para isso, ele depende de uma autorização da Assembleia Legislativa, assim como um crédito especial. E essa autorização cabe à Comissão de Orçamento e Finanças analisar. Como eu falei, o administrador público é o mero gestor da coisa pública, porque o dono da coisa pública é o povo. Se é o povo, então os representantes do povo vão analisar a legalidade dessa autorização de abertura de um crédito suplementar especial. Certo, pessoal? A situação acontece, mesma situação para contrair empréstimo ou realizar a operação de crédito. É a mesma situação. O governador quer contrair um empréstimo, ele precisa de autorização da Assembleia Legislativa. E quem vai autorizar isso aí é a Comissão de Orçamento e Finanças. Quando o Poder Executivo quer adquirir ações, né? Quer aumentar o capital, vamos imaginar o capital lá da SEA, nem sei se a SEA ainda é do tribunal, que é uma sociedade de economia mista, ou de alguma empresa pública, né? Precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Vai mexer no sistema tributário estadual, né? Vai criar um tributo, vai fiscalizar o processo de arrecadação, Comissão de Orçamento e Finanças. Sobre a remuneração dos deputados, governador e vice-governador, Comissão de Orçamento e Finanças. Prestação de conta dos poderes, Comissão de Orçamento e Finanças, né? Inclusive do Ministério Público e Tribunal de Contas. Comunicação do Tribunal de Contas sobre irregularidade ou conta de gestão, Comissão de Orçamento e Finanças. Subvenção, incentivo e isenções das atividades públicas em geral. Então, pessoal, falou em grana, falou em dinheiro, falou em controle de orçamento, falou em controle de finanças. Esta comissão, ela tem a competência de se manifestar sobre essas proposições. Inclusive, como diz aí no caput do parágrafo 3º, das competências de outras comissões, né? Então, que concorra para aumentar ou diminuir a despesa ou receita. Então é isso, pessoal. A comissão é isso que vocês têm que identificar. Qual é o papel dessa comissão? Qual é a finalidade dela? Essa é a finalidade, né? Controlar o orçamento, controlar as finanças, né? Verificar de que forma esses recursos estão sendo administrados. E aqui a gente entra no parágrafo 4º, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Compete manifestar-se sobre assuntos atinentes à educação geral, política e sistema educacional, e seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais. Direito da educação, recursos humanos e financeiros para a educação em matéria ligada à política de ciência e tecnologia. Educação em instituição pública ou particular de ensino, desenvolvimento e política cultural, patrimônio histórico, artístico e científico, inciso 4º, esporte amador, inciso 5º, sistema desportivo estadual, sua organização, política e plano estadual de educação física desportiva, inciso 6º, subvenção e incentivo
e isenções às atividades ligadas à política de ciência e tecnologia. Então, meus amigos, vocês vejam aí que essa comissão, ela praticamente trata de 5 temas: educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia. 5 especialidades dessa comissão. Assuntos relacionados à cultura, à educação, cultura, desporto, e aí estão ligados vários tipos de política voltado para o esporte, ciências e tecnologia. Então, assunto de interesse geral de política e sistema educacional, essa comissão ela vai tratar desse assunto. Falou em desenvolvimento de política cultural do patrimônio histórico e artigo, Comissão de Educação e Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia. Falou em esporte amador, Comissão de Educação e Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Falou do sistema desportivo estadual, sobre a organização política e plano estadual de educação física e desportiva. Falou em Comissão de Educação e Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia. Falou em educação de instituição pública e particular de ensino. Fale da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Falou em subvenção, incentivo e isenções às atividades ligadas à política de ciência e tecnologia. Falou da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Certo? E agora o parágrafo 5º trata da Comissão de Transporte e Obras Públicas. Compete manifestar-se sobre obras públicas do Estado e as de seu uso e gozo, transporte e trânsito, concessão de serviços públicos. E aqui falou a concessão de serviços públicos. Essa comissão de transporte vai tratar desse assunto. Obras públicas, comissão de transporte e obras. Bem tranquilo isso aqui. Então, prestem atenção na competência, no comando da comissão. Só aí você já consegue matar a questão, certo? É bem tranquila identificar essas comissões, porque a própria comissão, o trabalho dela, o título dela, a função dela, aliás, a nomenclatura dela já diz quais são as competências dela. A Comissão de Direitos da Pessoa, de Pessoas Humanas, questão de gênero, assuntos indígenas da mulher, do idoso, do afro-brasileiro, da cidadania e defesa do consumidor compete realizar simpósios, debates e outros estudos acerca do direito da pessoa humana. Inciso 2. Promover a divulgação desses direitos através de conferências, exposições e seminários na Assembleia Legislativa, nas universidades, escolas, clubes, associação de classe, sindicato, por intermédio de seus integrantes, autoridades, pessoas abalizadas, convidadas para este mister. Só um instante, pessoal. Inciso 3º. Efetivar nas áreas que ocorrem maiores índices de violação dos direitos humanos, investigações e estudos para determinar suas causas, sugerir medidas pendentes e assegurar a plenitude do gozo de tais direitos. Fazer ainda campanha de esclarecimento e divulgação. Inciso 4º. Efetuar investigações nas áreas onde ocorrem graves conflitos fundiários com agressões aos direitos humanos, obtendo esclarecimentos e propondo providências e soluções aos órgãos competentes. Inciso 5. Dar ciência às autoridades competentes de denúncias de violação dos direitos humanos. Inciso 6º. Zelar pela proteção ao índio, à mulher, ao idoso, ao afro-brasileiro e questão de gênero. Inciso 7º. Assuntos relativos à defesa do consumidor. Inciso 8º. Promoção, providência e proteção à pessoa humana. Eu queria chamar a atenção aqui, nesse ponto aqui, nesse inciso 6º aqui, que fala sobre zelar pela proteção ao índio.
Eu, particularmente, esse ano, aliás, particularmente não, foi o que estava na imprensa aí, o caso daquele índio que, aqui no estado do Amapá, não há uma declaração se ele foi assassinado ou se ele morreu de fato afogado. O problema é que, particularmente, não vi nenhuma essa comissão se manifestar a respeito desse assunto. E se alguém tiver, me corrija aí, por favor. Porque, olha, essa comissão falou de assuntos relacionados a direitos humanos, né? É um papel dessa comissão ela tratar. Então, caberia a ela, né, fazer essas investigações, até porque se a gente observar aqui, ela é uma comissão que também ela investiga, olha aqui, ó, assuntos de conflitos fundiários. Vocês vão ver nas outras lá que tem algumas comissões que elas tratam da política fundiária, né? Mas tem assuntos graves relacionados a conflitos fundiários. Inclusive, de vez em quando, recentemente, se não for esse ano, existe um grande conflito aqui no estado e às vezes muitas pessoas não sabem, são crises, conflitos fundiários, e de vez em quando aparece a Pastoral da Terra emitindo algumas denúncias, principalmente contra a Ancel, né? Então é muito comum a gente ver isso aí. Algumas pessoas que já viviam tanto tempo, durante muito tempos na Terra e hoje estão sendo despejadas dos seus locais, né? De origens. Então, essa é uma comissão que ela trata especificamente sobre esses problemas, questão de gênero, né? Afro-brasileiro, questão da mulher, violência doméstica, falou em violência contra a mulher ou assuntos relacionados à mulher, assim, essa comissão ela tem um papel muito importante nesse sentido de se manifestar sobre esses temas. Aqui a Comissão de Saúde, né? Ela vai tratar, é claro, como diz eu, de primeiro, assuntos relativos à saúde em geral, organização institucional da saúde do Estado, política da saúde, processo de planificação da saúde, sistema único de saúde, ações, serviços e campanhas de saúde pública, defesa, assistência e educação sanitária, higiene e controle de drogas, medicamentos e alimentos, o exercício de medicina e profissão afins. Então, para vocês observarem aí que essa comissão ela trata de assuntos relacionados à saúde, certo? Então, falou em organização institucional da saúde do Estado, da política da saúde, sistema único de saúde, das ações e serviços de campanha de saúde pública. Essa comissão ela vai tratar desse assunto. Então, para vocês perceberem que é muito simples você identificar a função, a competência da comissão. O que pode ocorrer é a banca mudar algum termo aí, mas aqui até então é bem tranquilo. Olha, política de saúde. Falando em política de saúde, é claro que isso aí vai ser a comissão de saúde que vai tratar esse assunto. O parágrafo 8º já fala a Comissão de Agricultura e Abastecimento compete manifestar sobre produção, abastecimento e armazenamento de alimentos, pecuária, política agrícola e de abastecimento, recursos naturais renováveis, caça, pesca, flora e fauna. Bem tranquilo, né, pessoal? Olha só, produção e abastecimento, alimentos, alimentação, pecuária, política agrícola de abastecimento, recursos naturais renováveis. A Comissão de Agricultura e Abastecimento ela se manifesta sobre esse tema. A Comissão de Turismo, né? Ela vai se manifestar sobre temas relacionados ao turismo interno, ao desenvolvimento de mecanismos de atração de turista, turismo ecológico interno, um tema muito importante que o nosso estado deveria ter uma atenção maior sobre esse assunto, né? Política de turismo do estado e municípios. Então vocês vejam aí, né, a função da
dessa comissão de turismo, né? Então, a Comissão de Relações Exteriores, que está no parágrafo 10, trata de assuntos de defesa do Estado. Ela compete opinar sobre temas, opinar sobre preposição relativa a relações internacionais que envolvem o interesse do Estado, a implementação de programas de geração de ações conjuntas com o Poder Legislativo em âmbito estadual, regional, dos países do platô da Guiana, certo? A Comissão de Ética trata de decoro parlamentar, bem tranquilo, né, pessoal? A Comissão de Meio Ambiente vai tratar de temas relacionados à política de sistema estadual do meio ambiente, recursos naturais renováveis, caça, pesca e flora, a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, público e privado, bem como promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, né? A Comissão de Administração Pública, ela compete a opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à administração pública do Estado, pessoal civil, militar, criação e extinção de cargos, plano de carreira, criação e extinção de órgãos, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. Então, ela vai tratar de aspectos atinentes à organização político-administrativa do Estado e funcionalismo público, serviços públicos e concessão de serviços na administração pública. Então, aqui, basicamente, a Comissão de Administração Pública ela vai tratar de temas, falou em organização política administrativa do Estado e do funcionalismo público, já comecem a pensar na Comissão de Administração Pública. Assim como os serviços públicos e a concessão de serviços na administração pública. A Comissão de Política Agrária, né? Ela compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à ocupação do solo, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa, fiscalizadora e ainda sobre inciso 1º, política agrária, política fundiária, inciso 3º, o uso e ocupação do solo e dos recursos naturais. O parágrafo 5º fala da Comissão de Indústria, Comércio, Minas e Energia, compete opinar sobre as proposições e assuntos que digam respeito a micro, média e grande empresa, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa e fiscalizadora e ainda sobre inciso 1, microempresa e empresas de grande porte e recursos hídricos e minerais, certo? O parágrafo 16 faz que são os seguintes campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa fiscalizadora. Quanto à Polícia Civil, exercício das funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto militares, política técnico-científica, execução dos serviços administrativos de trânsito, supervisão dos serviços de segurança privada, controle da propriedade e uso de armas, munições explosivas e outros produtos controlados, fiscalização de jogos e diversões públicas. Quanto à Polícia Militar, atuação preventiva como força de dissuasão e repressiva para a restauração da ordem pública, exercício da polícia ostensiva relacionada com a preservação da ordem e da segurança pública, o radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial, o patrulhamento rodoviário, a guarda e a fiscalização do trânsito urbano, a guarda e a fiscalização das florestas e dos mananciais, a polícia judiciária militar e a proteção do meio ambiente. Quanto ao Corpo de Bombeiros, a realização dos serviços de prevenção de sinistro e de combate a incêndio e de busca e salvamento de pessoas e bens, projetos de segurança contra incêndio em edificações em contra sinistro em áreas de risco, atuação dos bombeiros comunitários ou voluntários em meio a postos de exposição. Quanto ao sistema prisional, a estrutura física operacional de cadeias, presídios e penitenciárias, seu policiamento, segurança e administração de seus serviços, guarda de presos, programas de reeducação e normas sobre serviços de despachante de trânsito. Então, pessoal, olha só aqui. Polícia Civil, Militar, Bombeiros e Sistema Prisional. Então, são temas bastante tranquilos que é possível de você conseguir identificar que isso é uma competência da Comissão de Segurança Pública para discutir esses temas especificamente, certo?
A Comissão da Criança e do Adolescente da Assistência Social compete. Tá pequena letra, mas espero que vocês estejam acompanhando do regimento de vocês. Então está lá no parágrafo 17. Manifestar sobre assuntos relativos à criança e ao adolescente e assistência social específica para esta clientela, a defesa e assistência à educação individual e social da criança e do adolescente, defender a política de proteção à saúde e à integridade física e psicológica da clientela infanto-juvenil, participar de eventos que tratem de assuntos relativos à faixa etária compreendida pela infância e adolescente, promover a divulgação dos direitos da clientela infanto-juvenil por meio de eventos realizados pela Assembleia Legislativa, das universidades, escola, estado recreativo, por intermédio de suas integrantes, autoridades e pessoas abalizadas. Inciso 6. Efetuar investigações e estudos com vista a assegurar a plenitude do gozo do direito das crianças e adolescentes. Inciso 7. Emitir pareceres sobre proposições relacionadas à política de assistência social e individual à criança e ao adolescente. Inciso 8. Dar ciência às autoridades competentes de denúncia e violações aos direitos da criança e do adolescente. Inciso 9. Opinar sobre proposições relativas à assistência social. Inciso 10. Fiscalizar e acompanhar a realização de programas de atendimento socioassistenciais. Inciso 11. Promover iniciativas e campanhas de promoção à assistência social. Inciso 13. Estudar, participar de conferências, debater e emitir pareceres técnicos e adotar as medidas cabíveis na sua esfera de atribuição. Inciso 14. Convocar audiências públicas sobre temas relacionados a esta comissão. Então, aqui, particularmente, essa comissão vai tratar de assuntos relacionados à criança, adolescente e assistência social, certo? Então, temas envolvendo a criança, a defesa e assistência de educação individual, social da criança e adolescente, que vai tratar a política de proteção à saúde, integridade física e psicológica da clientela infanto-juvenil. Quando vocês verem esses temas relacionados à assistência social, a promoção de divulgação de direito da criança infanto-juvenil, lembre-se que é a comissão da criança e do adolescente de assistência social. Quanto à comissão de empreendedorismo, ela compete a elaboração de relatório em conjunto com as instituições parceiras, o encaminhamento ao Executivo Estadual de medidas e sugestões relacionadas à política estadual para o incentivo ao empreendedorismo. 3. Prestar apoio legislativo ao desenvolvimento da economia e à geração de emprego e renda do Estado do Amapá. 4. Valorizar o desenvolvimento do empreendedorismo. 5. Incentivar a formalização e crescimento de pequenos negócios. 6. Assegurar o tratamento diferenciado, simplificado de incentivo aos micro e pequenos empreendedores. Então, bem tranquilo aqui a competência da Comissão de Empreendedorismo. E aqui a gente entra aqui na seção 3A, que fala de como que são criados as constituições, a constituição das comissões mistas. Mas antes de mais nada, só voltando aqui, pessoal, perceba que isso aqui é tranquilo. Vocês têm que identificar, na verdade, a familiaridade, a própria comissão, ela já diz qual é o papel dela. Então é muito tranquilo. Se você fosse somente só olhar para esse quadro aqui, deixa eu voltar aqui, a gente já começa a entender qual é o papel de cada comissão dela. Porque a comissão em si, se vocês prestarem bem atenção, ele já começa a te dizer, a própria comissão, o tema sozinho, ele já fala com você. Então fica bem fácil de identificar. O que pode ocorrer é a FCC trocar algum termozinho. Então, por isso que é importante vocês lerem, né? Então, tem que ter cuidado nisso aí. Voltar aqui. Então, como é que se cria, como é que se constitui as comissões mistas? Primeiro que qualquer deputado, ele pode propor a criação de uma comissão mista, né? Então, essas comissões mistas, elas são criadas para apreciar em caráter simultâneo, né? Algum tema, né? Ou atividade que acabam tendo que alguma atividade que tenha necessidade de ter de uma ou mais comissões, né? Então, o que acontece? Um deputado,
ele propõe, ele apresenta um requerimento à mesa, né, do interesse de criar uma comissão mista, né, porque para tratar desses assuntos que eu acabei de falar. Então, mas quando o deputado ele faz isso, ele tem que dizer a finalidade, ele tem que dizer quais são as comissões que vão integrar essa comissão mista. Ele vai ter que, na composição, obrigatoriamente ela deve ser ímpar, né? Por isso que fala, sendo no mínimo de 1/7 dos membros de cada comissão, e o deputado que propôs a sua formação, mesmo que não seja membro nenhuma delas. E o prazo de funcionamento dessa comissão, pelo menos é o que diz o inciso 4 aí, ela é que no máximo será de 60 dias. É o que diz o inciso 4. Mas quando vocês olham aqui na frente, eu queria chamar a atenção que ela diz o seguinte, que recebido a mesmo requerimento, esta caminhará as comissões indicadas na proposição para deliberarem sobre sua constituição. Então, o que acontece? Um deputado lá que entra com requerimento pedindo a criação dessa comissão, com base em todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês aqui. Ele apresenta um requerimento com base em todos esses pontos, com base no inciso 1, 12, 13 e 4, né? Esse requerimento, ele tem que dizer que o funcionamento, no máximo, é 60 dias. E a mesa, ela recebe esse requerimento e a mesa encaminha as comissões que foram indicadas, né, por esse deputado. Então, eles vão deliberar pela criação dessa comissão, né? E para que seja criada essa comissão, ela depende de quê? A maioria vai decidir, a maioria dos membros de cada comissão integrante vai decidir se cabe ou não a criação dessa comissão, né? E quando isso acontece, ela tem que indicar quem são os representantes dessas comissões que vão estar nessas comissões mistas. A partir do momento que a criação da comissão ela é aprovada por maioria dos membros da comissão, né? Depois que é indicado os representantes que vão participar nessas comissões mistas, aprovada a comissão, o presidente pega e vai baixar o ato de sua constituição, certo? Então, o que acontece? Aí o parágrafo 4º, ele vem aqui e me diz que o prazo de funcionamento da comissão poderá ser prorrogado por até 60 dias. Poderá ser por decisão da maioria dos membros da comissão que a compõe. E quando eu volto para cá, pessoal, o que diz esse artigo 36A, inciso 4º? Que o prazo de funcionamento, que no máximo será de 60 dias. Aí eu venho aqui, no parágrafo 4º, ele me diz que o prazo de funcionamento poderá ser prorrogado por até 60 dias. Então, quer dizer o quê? Que no primeiro momento, o funcionamento da comissão é no máximo 60 dias, né? Mas que essa comissão, de acordo com o parágrafo 4º, poderá ser prorrogado por até 60 dias. Entenderam? Então, por decisão da maioria dos membros da comissão que a compõem. Então, o que acontece? E o que o relatório da comissão concluirá? Pela apresentação da proposição ou de outras providências a serem adotadas pela Assembleia. Certo? A gente para por aqui nessa aula. Eu queria, mais uma vez, agradecer vocês por essa aula, né, que a gente acabou de fazer aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem caminhar para mim, que eu respondo para vocês, certo? Então, essa é a nossa 8ª aula. Então, até a próxima aula.